mito, é essa mesma perseverança que mantém Hércules. A mensagem de Hércules é sempre a de continuar até que consiga em algum momento. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis, o sucesso é possível. No seu sexto trabalho, Hércules deve encarar aves ferozes que comem homens, o que simboliza os objetivos inatingíveis da humanidade. Ele se livra delas com suas flechas envenenadas e alcança um marco importante, a metade de seus 12 trabalhos. Ainda restam mais 6 desafios e cada um deles será mais difícil que o anterior. Sua madrasta, Hera, vai cuidar disso. A cada trabalho fica mais e mais difícil. Eles fazem com que ele vá mais longe e a locais mais místicos. Os próximos 3 trabalhos levarão Hércules para fora da Grécia pela primeira vez e o lançarão contra inimigos estrangeiros poderosos. Histórias como essa se relacionam com os antigos gregos, num período em que eles eram ansiosos por expandir seu império. Os gregos, pressionados pela fome de território, começam a colonizar até o sul da França. Eles formam colônias pelo Mediterrâneo e recebem relatos de vários monstros e outras coisas. Em seu 7º trabalho, Hércules viaja à nação insular de Creta para encontrar e capturar o touro do rei Minos. O touro é um código para o domínio de Creta sobre a Grécia no continente na época em que o mito foi criado. Na Era do Bronze, Creta era a potência mais importante naquela parte do Mediterrâneo. Os lugares como Atenas e Esparta, que no período clássico tinham muita importância e se tornariam potências mais significativas, não eram nada importantes. Na verdade, tinham que pagar impostos a Creta porque ela era a maior potência na região. No mito, Hércules está prestes a mudar isso. Ele busca o touro do rei Minos, consegue subjugá-lo. E volta para casa. Nunca mais a Grécia responderá a Creta. 7 trabalhos cumpridos. Com sua conquista do touro de Creta, Hércules vence a guerra contra a natureza. Agora, será homem contra homem. Nos primeiros trabalhos, Hércules cumpre tarefas que beneficiam a humanidade, livrando-a da peste, dos monstros e de outras coisas. Mas nesse ponto começamos a ver um lado mais obscuro de Hércules, e talvez isso prenuncie aquilo que virá. Nos próximos trabalhos, Hércules enfrenta 2 líderes estrangeiros que ameaçam a Grécia. Primeiro, ele visa Diomedes, o rei tirano da Bistônia, na Trácia. Diomedes treinou seus cavalos para comer a carne de seus inimigos. Hércules transforma o rei em sua próxima refeição. Esse trabalho manda uma mensagem aos gregos de que o mal que você cria um dia os destruirá. Esse é o primeiro trabalho em que Hércules realmente mata alguém. É o momento em que, pela primeira vez, ele realmente derrama sangue humano. A matança continua em seu próximo trabalho quando Hércules mata as Amazonas, uma tribo feroz de guerreiras, depois de roubar o cinturão de sua rainha Hipólita. Assim, Hércules completa 9 de seus 12 trabalhos. Sua bravura, força e energia o levaram através de uma série de tarefas impossíveis. Mas as batalhas finais serão as mais difíceis. Os desafios levarão Hércules para além das fronteiras do mundo conhecido, através de um território que nenhum grego conhecia, em busca de um reino comparado aos jardins do Éden bíblicos. O herói mítico Hércules suportou 9 trabalhos desafiadores em busca de redenção pelo crime de morte de sua família. Cada desafio representa um teste mais difícil de sua força, energia e decisão.
Nos trabalhos há um aumento das dificuldades que Hércules pode superar. Trabalhos cada vez mais difíceis mostram que ele é incrivelmente poderoso, de maneira que nenhum herói antigo poderia ser. Com a continuação dos desafios, fica claro que nenhuma dor física pode aplacar sua angústia mental. Hércules é um prisioneiro de sua própria culpa. Não importa quantos trabalhos ele faça, não importa quanto heroísmo ele consiga exibir, não importa o quanto sua força física fosse extraordinária, porque dentro dele não havia paz, não havia satisfação. Restam mais 3 testes para Hércules. Eles o levarão ao limite da Terra, em um abismo de morte. O que acontece é que Hércules tem que ir cada vez mais distante da Grécia. Quanto mais você vai para o desconhecido, atravessa o plano entre o mundo mortal e o mundo imortal. Em seu 10º trabalho, Hércules precisa capturar o gado de Gerion, um monstro terrível com 6 pernas, 3 cabeças e um parentesco letal. Ele é neto de Medusa, então ele também é uma figura semi-monstruosa e não vai abrir mão do seu gado sem lutar. Mas destruir Gerion é apenas metade do desafio. A outra metade é chegar lá. Para alcançar Gerion, Hércules deve se aventurar além do mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico. Mas um obstáculo imenso está em seu caminho. Uma cadeia de montanhas que une a Europa e a África em um continente só e separa o mar do oceano. Hércules decide não circundar a montanha. Ele passa através dela. Ele divide a montanha em 2 com um golpe de espada. Essa parte do mito foi criada para explicar como o Atlântico e o Mediterrâneo foram unidos. Os despenhadeiros de cada lado estariam relacionados para sempre a Hércules. O Estreito de Gibraltar é conhecido dos antigos gregos como os Pilares de Hércules, e ninguém podia ir além deles, ninguém sabia o que havia lá. Para as pessoas do mundo antigo, os Pilares de Hércules não eram só uma passagem para um oceano não explorado. Eles eram um portal entre a realidade e o mito. Um grego falar sobre um lugar além dos Pilares de Hércules era como você e eu falarmos sobre algo além do arco-íris. O fato de Hércules ter ido até lá e voltado só aumentou sua boa reputação. Todos os navegadores antigos do Atlântico tinham que passar entre os Pilares de Hércules. E uma recente descoberta sugere que havia muitos que jogavam âncoras aqui em homenagem ao herói. Numa caverna, no rochedo de Gibraltar, arqueólogos encontraram centenas de artefatos que eles acreditam estarem relacionados a Hércules. Pegamos amostras e passamos pela datação por carbono. E elas eram do mesmo período. Todas pareciam apontar para um período entre 400 anos, de 800 anos antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Esses objetos foram colocados especificamente por um motivo em particular e acreditamos que o que temos aqui é um grande santuário. Especialistas acreditam que navegadores gregos vinham a esse santuário rezar por suas vidas enquanto se preparavam para seguir Hércules pelo desconhecido. Eles não sabiam o que havia além dos pilares. No mito, Hércules encara a mesma incerteza quando atravessa essa fronteira para o desconhecido. Além dos pilares, o Gerion de 3 cabeças e seu gado o esperam. O monstro chega lutando, arremessando grandes pedras em Hércules montanha abaixo. Mas Hércules tem uma arma secreta, flechas mergulhadas no veneno de uma conquista anterior, Hidra. Ele mira e dispara. Gerion cai morto. E Hércules toma seu gado. 10 trabalhos feitos.